Olá, eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as classes de palavras, ou então classes morfológicas. Só para retomar um pouquinho, morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras, dividindo as palavras em 10 classes diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá! Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Esse nome é o substantivo. Substantivo é a primeira classe de palavras que a gente começa a estudar quando está vendo morfologia. Os substantivos são palavras variáveis, ou seja, dá para passar do singular para o plural, do feminino para o masculino, e denomina seres, objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Tudo que tem nome, esse nome é um substantivo. O substantivo é uma classe morfológica bem importante, tanto que outras palavras ajudam a modificar e definir esse substantivo. Um exemplo é o artigo. Os artigos são palavras variáveis que vão antes do substantivo definindo ou indefinindo. E é fácil lembrar porque são só 8. Então tem o a, o as, o os, uma, umas, uns, um. Esses são os 8 artigos da língua portuguesa. Então, a palavra é variável e ajuda a definir ou indefinir o substantivo. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos, o que é uma coisa muito importante para algumas palavras que não marcam, os substantivos que não marcam o gênero e nem o número. Por exemplo, a palavra ônibus. Para você saber se é um ou mais, você tem que colocar o ou os na frente. Ou então a palavra dentista. Você não sabe se é uma dentista homem ou uma dentista mulher. Então o artigo na frente vai ajudar a definir. A próxima classe que nós vamos ver é a dos adjetivos. O adjetivo dá uma característica positiva ou negativa para o substantivo. Também é uma palavra variável, ou seja, pode variar no grau, em feminino, masculino e também no número singular e plural. Expressa qualidade, característica de um substantivo. Já o numeral é uma palavra também variável que indica os substantivos em termos numéricos, ou seja, atribui quantidade, ordem, vai falar se é fracionário, multiplicativo, ele pode também ser coletivo, mas isso a gente vai falar depois com mais calma. Só para lembrar, numeral indica alguma coisa numérica sobre o substantivo. Pronome é o chapa do substantivo, ou seja, ele acompanha, ele substitui, ele faz referência, ele tá lá, pronome. Os pronomes têm várias classificações, a maioria dessas classificações são variáveis, algumas não são, mas depois a gente vê com calma cada uma. Alguns exemplos para ficar na cabeça. Então, a moça é saudável, ela cuida da saúde. Então, esse ela substitui o moça substantivo. A moça que cuida da saúde. Esse que faz referência à moça. Então, também é um pronome relativo. Ou então, essa moça cuida da saúde. O essa está acompanhando o moça. Então, pronome que está acompanhando. Os pronomes, então, não esquece, são chapas do substantivo. Acompanham, fazem referência ou substituem. Verbos. É uma classe de palavras que pode indicar ação, estado, fenômeno, ocorrência, desejo, e é variável e se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Os substantivos também, às vezes, podem até fazer papel de nome, que quando eles estão nas formas nominais, mas calma, que depois a gente vai ver tudo isso com calma. Advérbio. Advérbio é a classe de palavra que atribui uma circunstância para um verbo, para um adjetivo e até para outro advérbio, às vezes até para uma oração inteira. O advérbio é uma palavra invariável que pode modificar esse sentido aí do verbo, do advérbio, do adjetivo, atribuindo geralmente alguma nova circunstância. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições, as principais preposições da língua portuguesa. A preposição é uma classe de palavra que estabelece relação de sentido ligando palavras dentro de uma oração. Essa relação, essa conexão gera diferentes tipos de sentido. Por isso que é importante conhecer as preposições e entender o tipo de relação que cada uma pode estabelecer quando junta as palavras. Outro elemento conectivo é a conjunção.
As conjunções servem para ligar orações, estabelecendo relações de sentidos. Conjunções podem ser subordinadas ou coordenadas. Calma, que a gente vai ver tudo isso com calma depois. Só lembra que as conjunções ligam orações e elas são invariáveis. Chegamos na 10ª classe, que é a interjeição. A interjeição é uma palavra invariável que expressa emoção, sensação, estado de espírito ou ainda procura agir no interlocutor, a pessoa que está ouvindo a gente falar, ou lendo, né? Adotar algum comportamento. Olha aqui alguns exemplos. Esse primeiro vídeo foi bem introdutório, só para falar um pouquinho quais são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas para poder te ajudar.